Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, futuros delegados de polícia. Meu nome é Cristiano Sobral, eu sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor, aqui do portal Carreira Jurídica. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês na preparação para a autoridade policial. Um cargo perfeito, muito bonito, e que vocês, novos delegados, venham trazer uma nova polícia. Pois bem, nós vamos aqui analisar em 2 encontros a Lei 8.078. Em diversos certames para delegado de polícia, o assunto é perguntado. Por exemplo, aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, nós temos até indagações do direito do consumidor na segunda etapa, por exemplo, na prova oral. Então é preciso que você esteja preparado. Bom, inicialmente, conhecimento da letra de lei é fundamental. Ler a lei é algo essencial, principalmente para aqueles que vão fazer uma primeira etapa objetiva, em que o examinador ele pede conhecimento da letra fria da lei. Ok? Então, você tem bancas diversas, em diversos estados, com características diversas. Então, qual o primeiro passo que você vai tomar? Ler a letra fria da lei. Seja no direito civil, seja no direito administrativo, no direito do consumidor, no direito penal, medicina legal, não é? Nos tópicos em que cai a letra de lei, como lesão corporal, homicídio, etc., que está vinculado ao CP, por exemplo. Então, o primeiro passo é letra fria da lei. Depois, o conhecimento de doutrina. Saber se alguém que está na banca tem livro. Então, por exemplo, a banca do meu estado, do Rio de Janeiro, é uma banca toda especial. Processo penal, civil, todos têm ali representantes e todos são autores. Então, você vai precisar ler o livro dos caras. Não tem como. Tem que ler o livro dos caras. Agora, se você está fazendo uma prova que não tem um perfil de um examinador, eu sempre busco e indico a leitura de volume único. Ok? Sempre volume único. Não dá para ficar lendo coleção, gente. Nos dias de hoje, nós temos tantas informações de jurisprudência, questões de provas objetivas, subjetivas, muita doutrina. Você precisa ter um livro que seja um livro contundente e de volume único. Na matéria de direito civil, eu vou indicar minha própria obra. Vou colocar aqui na câmera 2. Vamos lá. Câmera 2, então, aqui para vocês. Direito Civil Sistematizado, está na sua 8ª edição, já tem direito de laje, é um livro que está atualizado para todos vocês. Então, 8ª edição, está aí na tela, Direito Civil Sistematizado, editora Juspodium. Para quem curte também ler a letra da lei e comentários, existe meu Código Civil, que está saindo na sua 2ª edição agora na editora Juspodium, o Código Civil Anotado. Então, no Código Civil Anotado, você vê a lei, vê um comentário da lei, se houver julgado naquele artigo, se houver enunciados do Conselho de Justiça Federal, eu junto para todos vocês. Agora, na matéria de direito do consumidor, aqui na câmera 2, vou indicar o Direito do Consumidor para Concursos da editora Saraiva. Está aqui, ó, Direito do Consumidor para Concursos, editora Saraiva. Está na sua 2ª edição. É um livro que eu divido com o professor Gustavo Nogueira, um promotor de justiça aqui no meu estado, no estado do Rio de Janeiro. É um livro aí fininho, tranquilo, leitura rápida, agradável, tem questões de prova, tem fluxogramas, então tem palavras em negrito, tem avisos. O livro sistematizado também, ó, tem fluxogramas no final de cada capítulo, tem resumo do capítulo no final de cada capítulo, tem questões comentadas ali objetivas, então você tem todo o aparato para que você consiga ter um excelente material de estudo. Tudo bem, galera? Belezinha? Pois bem, se pintar alguma dúvida, você sabe que nosso curso é 100% online, então todas as suas dúvidas serão retiradas comigo de forma online, ok? Através do nosso plantão de dúvidas. Trata-se de um plantão para que você retire dúvidas que ficaram de sala de aula. Não é para que você venha tirar uma dúvida particular. Olha, Cristiano, estou com um problema aqui na minha casa. Não é para isso, gente, ok?
não é para isso. O plantão de dúvidas, você sabe que você tem diversos amigos, diversos colegas que também estão se preparando para delegado de polícia e pode pintar alguma dúvida, e aí as dúvidas que vocês vão me enviar nessa turma serão de direito do consumidor. Ah, Cris, você também ministra de direito civil, mas nessa turma, nesse ano, quem está ministrando direito civil para vocês é o professor Luciano. Então, todas as dúvidas de direito civil devem ser direcionadas para o professor Luciano. As dúvidas de direito do consumidor deverão ser direcionadas para mim. E prontamente, eu e minha equipe iremos responder para você com todo carinho. Só peço para que sejam dúvidas relacionadas à sala de aula. Tudo bem? Ficou alguma dúvida em algum bloco ou alguma questão que de repente eu mencionei para vocês, vocês não conseguiram entender? E aí você, Cris, olha só, tô com um probleminha aqui, você procura aqui tentar me ajudar, eu vou lá fazer de tudo para que eu venha sanar essa dúvida sua. Então, dúvidas, agora só indicação para você das minhas redes, né? Primeiro, meu site tem muito material gratuito para vocês, que é o cristianosobral.com.br. Lá dentro tem meu blog ainda. No blog eu publico 3 artigos por semana. Então, se você for pegando os resumos dos artigos, que são pequenos, eu sei que você não vai ficar lendo artigos de páginas e páginas de páginas. Eu faço artigo de uma leitura de uma página para te facilitar. Eu resumo o tema. Ó, o STJ julgou assim, o posicionamento é assim, e aí a gente vai fazer em provas assim. Pronto. É dessa forma. Tá? Então tem lá artigos 3 por semana, tem vídeos, tem questões comentadas, você tem farto material dentro do meu site e blog. Minhas redes sociais que eu publico diariamente, meu Instagram, por exemplo, o @cristianosobral, @cristianosobral, e também tem meu Facebook, que é o Professor Cristiano Sobral. Quem curte aí um Twitter, tem o @profcrissobral. E o canal no YouTube. O canal no YouTube que tem dicas certeiras para você estudar, que é o Cristiano Sobral no YouTube. Então, o @Cristiano Sobral no Instagram, o Professor Cristiano Sobral no Facebook, o Cristiano Sobral no YouTube e o @ProfCrisSobral no Twitter. Ok? Então, galera, redes indicadas, livros indicadas, como que você vai tirar dúvida comigo? Eu sou advogado no estado do Rio de Janeiro, do escritório Silvio Tó Sobral Pinto, né? Tenho mais de 16 anos de formação, mais de 10 anos dando aula, aí com vários livros publicados na matéria de direito civil e direito do consumidor. E eu tenho um grande prazer de estar com você aqui na sua preparação para delegado de polícia, conforme já dito. Ok? Beleza? Sonhando e pagando o preço que você vai alcançar realmente o cargo desejado. Não adianta você não visualizar o que você deseja. Ah, eu quero ser delegado de polícia. Ah, isso é muito fraco. Você tem que visualizar, você tem que vivenciar essa carreira. Você já tem que atuar, agir como se delegado fosse. Ok? Não adianta você estar agora escutando minha aula pirata, por exemplo. Você já está agindo errado. Como delegado de polícia, futuramente, alguém vai bater na tua porta e vai falar, doutor, olha só, eu estou sendo pirateado. Gostaria que você atuasse nesse caso. E aí você vai ter que atuar como delegado de polícia. Então comece a atuar como delegado de polícia já nesse momento. Já visualize, tenha uma visão extraordinária da sua vida, já com a sua 40 na cintura, lá na sua delegacia, comandando a sua equipe, mudando o perfil da polícia, trazendo aí uma juventude para a polícia. Então é isso, galera. Você tem que pensar dessa forma. A preparação é dura, o caminho tem pedras, mas os obstáculos são para serem vencidos. E lembre, você é mais forte do que você imagina. Não me venha de mimimi, não, de síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu sou assado, porra nenhuma. Para com esse negócio, levanta a cabeça, você é delegado de polícia, você vai alcançar esse cargo e que se dane todo mundo que não queira te acompanhar no mesmo ritmo que você está acompanhando. Compartilhe sim os seus sonhos com as pessoas que vivem os seus sonhos. Não adianta você compartilhar um sonho com uma pessoa que não vive o seu sonho, porque essa pessoa pode jogar areia em cima do seu sonho e nesse dia você pode estar um pouco mais abalado, você não pode estar bem de cabeça e isso pode trazer malefícios. Evitem pessoas negativas, andem com pessoas que convivem com os mesmos sonhos que você, vivem os mesmos sonhos que você,
Andem com pessoas que sejam pessoas que vibrem como vocês. Afinal de contas, se diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então veja quais as pessoas que você está andando, porque elas também te levarão ao sucesso, ao topo, como delegado de polícia. É uma dica que eu te dou no início da aula. O primeiro tópico do nosso encontro, ele vai se referir às características do Código de Defesa do Consumidor. E você já é delegado de polícia, já está com o seu material aberto, já está com o Código de Defesa do Consumidor aberto, me acompanhando. O ritmo vai ser frenético, ok? O ritmo vai ser frenético nesses 2 encontros. Eu já estou avisando todos vocês, tá? Vai ser muita informação, vai ser pedreira, tiro pesado aqui o tempo todo. Então, primeiro tema, características do Código de Defesa do Consumidor. E então, você me diz, logo na abertura do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, você observa claramente que o Código é uma norma de ordem pública. Trata-se de uma norma de ordem pública. Câmera 2. O que significa ser uma norma de ordem pública? É uma norma cogente, uma norma de aplicação obrigatória. Não se trata de uma norma meramente programática. Sendo assim, podemos dizer que o juiz tem poderes para conhecer de ofício uma cláusula abusiva, por exemplo, em um contrato que envolva uma relação de consumo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, sendo uma norma de ordem pública, de aplicação obrigatória, uma norma cogente, poderia um magistrado conhecer de ofício uma cláusula abusiva em um contrato de consumo? Sim. Mas é preciso destacar para todos vocês que existe uma súmula, a súmula de número 381 do STJ. Uma súmula que, na minha pequena opinião, eu ouso discordar. É uma súmula que, na minha opinião, vai de encontro à regra consumerista, ao Código de Defesa do Consumidor. E essa súmula, ela destaca o quê, Cristiano? Ela destaca que é vedado ao magistrado conhecer de ofício uma cláusula abusiva no contrato bancário. É vedado ao magistrado conhecer de ofício uma cláusula abusiva no contrato bancário. Câmera 2. Vem cá. Mas banco manda, juiz obedece? Onde nós estamos? Cadê o judiciário atuando nesse caso? É puxar o freio de mão? É andar para trás? É retroceder? A súmula 381, na minha opinião, ela vai de encontro à norma consumerista. Ela fere o Código de Defesa do Consumidor. Mas, doutores delegados de polícia, é preciso que vocês que venham passar por uma primeira fase, por uma primeira etapa objetiva, tenham conhecimento da súmula 381. Então, comigo aqui na tela, vocês vão acompanhar aqui, tá? Que a primeira característica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é dizer que ele se trata de uma norma de ordem pública. É uma norma de ordem pública. Trata-se de uma norma de ordem pública, ou seja, uma norma de aplicação cogente, ok? Uma norma de aplicação cogente. Mas muita atenção, futuras autoridades policiais, que a súmula 381 deverá ser observada por todos vocês. E ela é gabarito na prova, dizendo que é vedado ao magistrado conhecer de ofício uma cláusula abusiva em um contrato bancário. Na minha singela opinião, eu disse para vocês que isso é um retrocesso. Trata-se de um retrocesso jurídico. Uma segunda característica que nós podemos aqui adiantar para todos vocês, lendo também o próprio artigo 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é mencionar que o CDC, o CPDC, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é uma norma de interesse social, como diz a lei. A professora Cláudia Lima Marques, a maior autoridade em direito do consumidor do nosso país, ela destaca que se o CDC é uma norma de interesse social, é porque existe uma preocupação com o interesse dos particulares, mas também com interesses da coletividade. Vamos repetir? Então, comigo aqui, me acompanhe, câmera 2 aqui. Vamos lá. Então, quando nós falamos que se trata de uma norma de interesse social, é porque existe uma preocupação com a situação dos particulares e também da coletividade.
A professora Cláudia Lima Marques, em síntese bastante apertada, diz que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de função social. Trata-se de uma lei de função social. E aí você me pergunta, mas Cristiano, o que significa essa lei de função social? É isso que eu acabei de lhe dizer. Significa aqui na câmera 1 que se trata de uma norma em que há uma preocupação com o interesse dos particulares, mas também com interesses da coletividade. Com o interesse dos particulares, mas também com o interesse da coletividade. Vamos aos exemplos? Vamos lá. O próprio artigo 2º, no seu parágrafo único, diz que equiparam-se a consumidores a coletividade de pessoas. Olha a preocupação com os interesses meta-individuais, com os interesses da coletividade, com os interesses meta-individuais, com interesses da coletividade. Ok? O próprio artigo também 6º, inciso 6º, fala da prevenção e da reparação dos danos. Vou recapitular. O artigo 6º, inciso 6º, fala da prevenção e da reparação dos danos. Comigo, acompanhe. Ele fala de danos materiais, danos morais, individuais, coletivos, sublinha aí, e difusos. Danos individuais, né? Coletivos e difusos. Olha a preocupação. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala do chamado dano moral coletivo. Assim como a Lei de Ação Civil Pública, lá no seu artigo 1º, também menciona o dano moral coletivo. Também se refere ao dano moral coletivo. Então, a segunda característica do Código de Defesa do Consumidor é a preocupação com o interesse dos particulares, vinculados à proteção da dignidade da pessoa humana, norma prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, vamos dizer dessa forma. Então, a preocupação com interesses da proteção da dignidade da pessoa humana, e aí dos particulares, mas também uma preocupação com interesses meta-individuais, interesses da coletividade. E eu citei como exemplo para vocês, futuros delegados de polícia, o artigo 2º, parágrafo único, que equiparam-se a consumidores a coletividade de pessoas, e também falei do artigo 6º, inciso 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Vamos aqui na 2. Bom, uma terceira característica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor que eu posso citar para vocês é que o Código de Defesa do Consumidor trata-se de um microsistema jurídico. Mas é um microsistema jurídico, Cristiano, por quê? Trata-se de um microsistema jurídico porque o CDC nasceu, ele surgiu para tutelar o desigual. Ele nasceu, ele surgiu para tutelar o desigual. Porque o igual já era trabalhado pelo Código Civil. O igual, repito, já era trabalhado pelo Código Civil. Então, o CDC, ele se preocupou em tutelar o desigual. Já havia proteção no artigo 5º da nossa Constituição Federal para os consumidores, mas a Lei Ordinária 8.078 surgiu para tutelar o desigual. E aí, quando nós falamos de desigual, trabalhamos com a principal característica do consumidor. E aí eu lhe indago, futuro delegado de polícia, qual a principal característica do consumidor? Qual a principal característica do consumidor? A principal característica do consumidor é mencionar que esse consumidor, ele é vulnerável. Então, a principal característica do consumidor é a sua vulnerabilidade. Mas muita atenção, doutores delegados de polícia. Vocês não podem confundir vulnerabilidade com hipossuficiência. Repito, vocês não podem confundir vulnerabilidade com hipossuficiência. Vem aqui comigo, olha lá. Por que você não pode confundir vulnerabilidade com hipossuficiência? Porque vulnerabilidade é uma norma que está vinculada a um aspecto de direito material, enquanto a hipossuficiência está vinculada a uma norma de direito processual. Nós vamos, inclusive, analisar a hipossuficiência quando trabalharmos a inversão do ônus da prova, destacada lá no artigo 6º, inciso 8º, a inversão ope iudices. Então, lá no artigo 6º, inciso 8º, nós vamos analisar a inversão ali do ônus da prova,
Ok? E aí iremos falar da hipossuficiência. O STJ nos destaca diversas espécies de vulnerabilidade. Em diversos julgados do nosso Tribunal da Cidadania, nós observamos aí diversas classificações de vulnerabilidade. A principal característica do consumidor é a sua vulnerabilidade, pois, afinal de contas, ele normalmente, não estou dizendo sempre, normalmente ele é o elo mais fraco na relação de consumo. Trata-se do elo mais fraco na relação de consumo. Então é muito importante aqui destacar para todos vocês que ele é o elo mais fraco na relação de consumo, doutores delegados. É importante mencionar, é importante destacar que o STJ, vamos aqui na nossa tela, inicia dizendo sobre a vulnerabilidade número 1, técnica. Tudo bem? A primeira espécie de vulnerabilidade é a vulnerabilidade técnica. Sim, a falta de conhecimentos técnicos do produto que for adquirido ou do serviço que for contratado. Então, o consumidor ele não tem conhecimentos técnicos do produto que foi adquirido ou do serviço que fora contratado. Primeira espécie de vulnerabilidade. Segunda espécie de vulnerabilidade, dizer da vulnerabilidade aqui, vulnerabilidade jurídica. O próprio nome já diz, não é isso, gente? A vulnerabilidade jurídica é a falta de conhecimentos jurídicos. Trata-se da falta de conhecimentos jurídicos. Essa é a vulnerabilidade jurídica, por exemplo. Falta de conhecimentos jurídicos. E o STJ vem estendendo, por exemplo, para a falta de conhecimentos contábeis. Para a falta de conhecimentos contábeis. Então, analisem com muita atenção aqui que a vulnerabilidade jurídica é a falta de conhecimentos jurídicos. Terceira hipótese, a vulnerabilidade real, ok? E o STJ também chama de fática. Vulnerabilidade real e também aí podemos chamar de fática. Eu posso exemplificar para os senhores e as senhoras que a vulnerabilidade real ou fática se destaca da seguinte forma. Por exemplo, um exercício de monopólio do fornecedor. Só ele presta aquele serviço, só ele vende aquele produto e o consumidor fica de mãos atadas. Ele fica de mãos atadas, ele fica amarrado para comprar, para contratar somente com aquele fornecedor. Ou mesmo, nós podemos observar um poderio econômico do fornecedor. O fornecedor tem muito mais poder econômico que o consumidor. E aí teríamos uma vulnerabilidade real ou fática. E por fim, o STJ vem aí de uma forma transparente nos destacando a vulnerabilidade informacional. A vulnerabilidade informacional. Como o próprio nome já diz, infelizmente, nós consumidores somos vitimados no nosso cotidiano por falta de informações adequadas e precisas. Então, diante de uma falta de informação adequada, uma falta de informação precisa, tudo bem? Uma falta de informação precisa, uma falta de informação adequada, esse consumidor, ele pode se tornar um vulnerável no caso concreto. Então, a terceira característica, vamos recapitular. A primeira característica foi norma de ordem pública. Segunda característica, uma norma de interesse social, uma lei de função social. Terceira característica, trata-se de um microsistema jurídico. Como quarta característica, nós podemos destacar o CDC como uma norma multidisciplinar. Trata-se de uma norma multidisciplinar. Porque ao abrir essa lei ordinária, ao abrir o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, você vai observar matérias de direito civil, matérias de direito administrativo, matérias de direito processual civil, matéria de direito, por exemplo, penal. Então você tem diversas disciplinas dentro de uma única legislação e, por isso, uma norma multidisciplinar. Esse é o perfil do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Uma das características, ser uma norma multidisciplinar. Ok, doutores? Tudo bem? Tranquilo? Muita atenção com relação a isso. Uma
quinta característica, nós podemos dizer que o CDC é uma norma principiológica. Vamos lá, recapitular? Então, uma norma principiológica. E por que uma norma principiológica? E por que uma norma principiológica? Tudo bem? É uma norma principiológica, ok? Porque é uma norma que veicula valores, estabelece fins a serem alcançados. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem diversos princípios espalhados. Eles estão mais aglomerados, eles estão mais apertados, eles estão mais abraçados, assim eu posso dizer, dentro do artigo 4º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas nós temos princípios espalhados, por exemplo, no artigo 46, princípio da transparência máxima, no artigo 47, princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, no artigo, por exemplo, no artigo 36, princípio da identificabilidade obrigatória da publicidade. Então você tem diversos princípios espalhados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E por isso, é uma norma que estabelece valores, fins a serem alcançados e se entende uma norma principiológica. No primeiro ponto do nosso primeiro bloco, nós analisamos as características do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Quais são elas? Eu resumi em 5 características aqui para vocês. São as mais comuns de serem indagadas em certames na área policial. Primeira característica, ser o CDC uma norma de ordem pública. Segunda característica, dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de função social, é uma norma de interesse social. Terceira característica, trata-se de um microsistema jurídico. Um microsistema jurídico, e aproveitamos para falar da característica principal do consumidor, que é a sua vulnerabilidade. Inclusive, fiz para vocês ali uma observação que a vulnerabilidade não se confunde com a hipossuficiência. Porque a vulnerabilidade está vinculada ao direito material, enquanto a hipossuficiência está vinculada ao direito processual. Como quarta característica, eu falei que o CDC é uma norma multidisciplinar. Porque ao abrir essa legislação tão maravilhosa, que já existem aí projetos de modificação, tendo em vista o comércio eletrônico, que ganhou muita força, não é? Eu falei de ser uma norma multidisciplinar, porque tem diversas disciplinas no seu interior. E, por fim, destaquei ser uma norma principiológica, porque é uma norma que estabelece valores, uma norma que estabelece fins a serem alcançados, diversos princípios trabalhados, princípio da boa-fé, princípio da vulnerabilidade, princípio do dever governamental, e a gente vai embora lá no artigo 4º com diversos princípios espalhados nos seus incisos. Ok? Espalhados nos seus incisos, mas não só no artigo 4º, volto a repetir, também temos princípios em outros artigos da legislação. Citei o artigo 36, citei o artigo 46, citei o artigo 47 e posso citar outros artigos que também nos transparecem aí princípios. Ok? Então esse foi o nosso primeiro ponto. Características do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom, nosso segundo ponto de aula, ele vai se referir... Nosso segundo ponto de aula vai se referir aos elementos da relação de consumo. Então, o segundo ponto de aula vai se referir aos elementos da relação de consumo. Aos elementos, repetindo, da relação de consumo. Quais são os elementos da relação de consumo? Tópico 1, tá? Os elementos aqui de natureza, os elementos subjetivos. Elementos subjetivos. Então, o primeiro elemento da relação de consumo, elementos subjetivos. 2. E os elementos objetivos. Elementos aí objetivos. Então, segundo ponto da aula de hoje, elementos da relação de consumo, elementos subjetivos, ok? Elementos subjetivos e os elementos objetivos. Eles são divididos, os elementos subjetivos e também os elementos objetivos.
Então vamos lá. Começando pelos elementos subjetivos. Mas isso a gente vai fazer no nosso próximo bloco, ok? Continue me acompanhando aí, dá uma alongada, toma um café, bebe uma água, volta comigo para o segundo bloco. Força total, força e honra. Vem comigo, galera.